Quem quer vai atrás e quem não quer dá desculpa. Essa frase eu já ouvi algumas vezes e concordo muito com ela, porque a gente vê que ela é muito verdadeira, principalmente falando de futebol. Tem jogador que encontra uma adversidade e pronto, ele murcha. Já tem jogador que quando encontra um problema, supera todas as adversidades e sem muita conversinha, ele vai lá e dá a volta por cima. Porque falar que não dá é muito fácil, mas quem quer mesmo dá o seu jeito e corre atrás de soluções para os problemas que aparecem. O Gustavo Mantuan era uma das maiores promessas das categorias de base do Corinthians. Garoto bom jogador, versátil e um dos miúdos preferidos do treinador Vitor Pereira quando ele esteve à frente do timão. Mas a diretoria acabou envolvendo o jogador em uma negociação pra lá de confuso com os russos do Zenit, pela vinda do Yuri Alberto pro timão e a ida de vários garotos pro clube russo. Bom, e embora o garoto tivesse grandes chances de dar errado no time russo, ele conseguiu se reinventar várias vezes e hoje você não faz ideia de como é que tá o Gustavo Mantuan jogando no Zenit da Rússia. Mas você sabe do que é que eu tô falando? Sabe o que foi que aconteceu com ele e como é que o jogador tá hoje? Bom, fica tranquilo que eu vou te contar tudo isso nesse vídeo. Mas antes, se você não é um inscrito no canal, eu quero te pedir uma gentileza. Se inscreve aqui agora para você apoiar o nosso trabalho e assim você recebe mais vídeos como esse. Se você ainda não me conhece, eu sou o Rodrigo Barbosa do canal Futflix e aqui todos os dias eu trago para vocês as principais histórias, curiosidades e notícias de futebol para você ficar ligado em tudo que acontece no mundo da bola. Então dá essa moral pro Rodrigão, se inscreve aqui agora e deixa um like no vídeo. Às vezes o torcedor quer muito que um jogador fique no seu time, mas é difícil saber exatamente o que é que um atleta vem passando ou o que ele já passou. Às vezes, com a informação que a gente tem, a gente não consegue ver o quadro geral e não dá para entender bem por que é que um jogador toma determinada decisão. O Mantuan, por exemplo, era um garoto que quase havia desistido de ser jogador de futebol profissional. Muita dificuldade para chegar na equipe principal e ter as suas chances, e quando finalmente ele passou a receber essas oportunidades e conseguiu uma boa sequência no Corinthians, vivendo talvez o seu melhor momento na carreira até ali, veio a possibilidade do jogador se transferir para a Rússia, jogar no Zenit. O negócio era completamente maluco, o Corinthians queria a vinda do Yuri Alberto em definitivo e para isso cedeu para o clube russo vários garotos da base, mais quantia em dinheiro e tudo isso pela metade do Yuri Alberto. Não era um negócio simples e a diretoria tinha que convencer os jogadores e empresários a todo mundo concordar com isso para que o negócio saísse do papel. Na situação do Gustavo Mantuan, o torcedor acha que é fácil, que basta ele bater o pé e dizer que não aceita ir para a Rússia, que ele quer continuar no Corinthians, que a torcida é fantástica, que ele vive um bom momento e que ele vai esperar uma proposta de outro lugar. Mas nada é tão simples assim. O treinador Vitor Pereira não queria a saída do Gustavo Mantuan do Corinthians. Na verdade, de todos os jogadores, o Mantuan foi justamente o que o Vitor Pereira deixou claro para a diretoria que não queria a saída dele de forma alguma. O Mantuan também não queria ir para a Rússia, sonhava em jogar na Inglaterra ou quem sabe na Espanha e ir para o futebol russo com todas as sanções, impedido de jogar grandes competições como as ligas europeias, a Champions League ou a Liga Europa, estava bem fora dos planos do jogador. E aí você pensa, cara, mas se o jogador não quer, o treinador também não quer a saída dele, dava para ele ter ficado, não precisava sair. Não é bem assim. Porque o contexto, que a maioria dos torcedores não fazem ideia, além da diretoria tá pressionando o jogador para aceitar aquela proposta, já que era necessário a ida dele para eles ficarem com o Yuri Alberto, vinha também a boa proposta financeira, salarial para o jogador, 6 ou 7 vezes mais do que ele ganhava no Corinthians. O Mantuan, nas categorias de base, pouca gente sabe, mas já tinha sofrido 3 lesões nos joelhos, e não foram lesões quaisquer não, foram 3 lesões de ligamento, irmão, 2 em um joelho e 1 em outro. E se você acompanha nosso canal aqui, sabe que eu falo sempre, o quanto lesões de joelho são sérias. Cara, se uma lesão já pode destruir a carreira de um jogador, vários atletas ou perdem o nível ou até abandonam a carreira de jogador profissional. Imagina um cara que tem 3 lesões no joelho. Irmão, não é fácil, não é brincadeira. Era um cara que tinha muito potencial para jogar em alto nível no Corinthians e até mesmo, quem sabe, disputar alguma temporada no futebol europeu, vestir uma grande camisa de um time da Premier League ou da La Liga.
Com certeza ele tinha potencial para fazer isso, mas aí veio o conselho de um familiar que mudou tudo e mudou a percepção do jogador de algo que ele sabia que não era uma decisão fácil. Quem conseguiu ajudar o Mantuan a tomar essa decisão, que ele mesmo contou lá no Charla Podcast, foi a mãe dele, que chegou pra ele e falou: olha cara, você já viu tudo que você passou no futebol, o quanto você sofreu, depois da última lesão ele pensou em desistir do futebol, ele realmente queria largar tudo ali, o pai dele que conversou com ele falou: não, mesmo assim você vai ter que fazer cirurgia, você vai ter que se recuperar, e aí depois daquilo, com muita fé, realmente ali se apegando à fé dele, ele conseguiu dar a volta por cima e conseguiu as chances no Corinthians. E a mãe dele falou: olha, bacana que você quer jogar na Inglaterra, que você quer jogar na Espanha, quer jogar em outro lugar, mas hoje o que tem pra você aqui é essa possibilidade, isso vai mudar pra você ficar um ano lá, vai mudar a sua realidade financeira, vai dar uma segurança pra você e depois do que acontecer, a Deus provê, entendeu? E isso mudou completamente a cabeça do Mantuan. E cara, faz sentido, porque é um cara que, pô, ele ia ter um ano lá que garantiria pra ele o mesmo que ele receberia talvez aí durante toda a carreira, se de repente ele não conseguisse vingar no Corinthians. Vai para um outro lugar, de repente um outro clube menor, numa divisão inferior, ganhando muito menos, e vai ficar sempre aquela coisa: poxa, se eu tivesse aceitado aquela proposta lá da Rússia, hoje a minha vida financeira já estaria assegurada, eu estaria aposentado, sabe? E cara, o Mantuan viu que a mãe dele tinha muita razão. O jogador foi então e aceitou a proposta do Zenit, foi jogar no futebol russo. Era um ano de empréstimo que em pouco tempo acabou virando um contrato definitivo. O Mantuan se tornou um dos principais jogadores do time russo. Ele que achou que teria dificuldade para se adaptar com a língua, a comida, o lugar, medo até mesmo da guerra, viu que era tudo completamente diferente daquilo que ele imaginava e se sentiu bem para renovar com o clube. Tem um monte de jogador, é claro, que vai para a Rússia e acaba não se adaptando, mas o Mantuan conseguiu ser titular quase sempre desde que ele chegou lá. Não importa em que posição, ele tá sempre pronto para jogar. Para você ter uma ideia, ele que é meia já atuou como ponta direita, ponta esquerda, lateral direito, lateral esquerdo e até como centroavante em algumas partidas, mas como um falso 9 de verdade, ele já jogou pelo Zenit. Hoje ele tem atuado mais como um lateral direito, que é a necessidade da equipe, e cara, ele tem jogado muita bola. Inclusive foi assim que ele conseguiu jogar no Corinthians, ter uma sequência sob o comando do Vitor Pereira quando o Fagner se lesionou ali. Ele jogou e jogou muito bem, como um lateral direito, quase um ala ali, e é assim que ele tem jogado também na Rússia nas últimas partidas, e tem ido muito bem, velho. Agora ele tem quase 100 jogos pelo clube, já marcou 13 gols com a camisa do Zenit, ajudou com muitas assistências e é sempre elogiado pela versatilidade e regularidade que ele tem no time. A torcida do Corinthians, é claro, sonha muito com o retorno do jogador, que algumas vezes já falou sobre isso, como por exemplo quando ele veio ao Brasil jogar ali a partida de despedida do Paulinho num amistoso, ele fez questão de falar que, claro, ele sonha em voltar pro Corinthians um dia, jogar mais uma vez com o apoio da fiel torcida é algo que ele deseja, mas ele já deixou claro que não chegou nada oficial até o momento para ele ou para os seus empresários para que ele deixe o clube russo e volte pro Brasil. É um cara que, se jogasse por aqui, com certeza seria um dos destaques do Corinthians. Hoje ele vive num país em que a gente acompanha muito pouco o futebol de lá e sabe por cima das coisas que acontecem ou buscando informações. Pode ser que se ele estivesse jogando no Corinthians, quem sabe, as coisas poderiam ser diferentes. Talvez ele teria se destacado e seria até mesmo pedido na seleção brasileira. Tudo pode acontecer. Ou talvez também ele não rendesse no momento de pressão do clube, como o Corinthians viveu nas temporadas passadas, e aí acabaria emprestado a algum time menor de uma divisão inferior e não teria tanto destaque, teria uma carreira bem diferente. No futebol tudo pode acontecer, e é claro que um jogador que passou por 3 lesões de ligamentos no joelho tem um pensamento bem diferente de outro jogador que nunca enfrentou uma lesão. Então, alguns a gente critica por tomar a decisão de jogar na Rússia, é claro. Outros, a gente tem que entender também o momento do atleta, faz parte. E em casos como o do Mantuan, como é que a gente vai criticar um cara desse por ir jogar no futebol russo, buscar sua independência financeira? Não dá, né? Nem sempre a gente pode criticar. A gente sabe muito pouco dos bastidores do futebol e por que é que alguns jogadores tomam determinadas decisões. O Mantuan é jovem e eu torço de verdade para que ele um dia, e logo, tá? Não daqui 8 ou 9 anos, ele volte para jogar numa liga competitiva, de repente jogando no Corinthians ou quem sabe ele vá para algum clube do futebol europeu. Acho difícil por conta das sanções que a Rússia tem imposta para negociar com outros clubes da Europa, mas seria muito interessante ver ele numa liga de nível mais alto e, claro, com mais exposição. Mas e você? Sabia que ele estava jogando bem assim na Rússia? Acha que se ele tivesse ficado no Corinthians
Corinthians mais um tempinho, conseguiria chegar a uma proposta de um futebol inglês ou quem sabe de uma outra liga forte da Europa? Deixa aqui nos comentários, quero saber o que você pensa, não esquece do like no vídeo, eu fico por aqui. Ah, e claro, não posso esquecer de te contar o que aconteceu com esse jogador aqui, que não se adaptou tão bem assim na Rússia.